Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no BTG Trader. No vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre qual é o nosso sentimento, qual é a nossa expectativa para setembro. Lembrando, a história não se repete, mas ela rima. E vamos ver o que a gente teve no passado e quais são as expectativas para o futuro, principalmente olhando para o mês de setembro. E não só mês de setembro, o Ibovespa no mês de setembro e Ibovespa em anos eleitorais. A mesma coisa a gente vai estudar para o dólar. Bora lá? Bom, pessoal, seguindo aqui com vocês, para a gente poder falar um pouco sobre o desempenho que a gente teve aí desde julho para cá, a gente teve aí já, na real, julho um mês positivo, agosto se encerrando com uma performance também bem positiva. No momento, se a gente coloca aqui para acompanhar o Ibov no mês, está subindo 7,49, dado em tempo real. Quando eu fiz aqui a apresentação para vocês, a gente estava subindo um pouquinho mais, então o Ibov caiu um pouquinho aí nesses últimos dias, mas ainda assim uma alta bem bacana para o nosso mercado. A gente ainda segue sendo um dos melhores, o mercado com melhor desempenho no ano de 2022, se a gente coloca em dólar, então está melhor ainda. Nesse mês, a gente também teve aí o dólar index, que é o dólar frente aos principais pares de moedas, fechando aí com uma alta de quase 2%. Já o real, ainda, por mais que o dólar no mundo está se fortalecendo, o real ganhou um pouco de fôlego e está fechando aí com praticamente 2% também aí de queda, Ou seja, então o real está valorizando. Para o mês de setembro, se a gente olha aqui todos os dados históricos desde 1992, nos últimos 30 anos, a gente tem que no mês de setembro é esperado uma média positiva, uma média de retorno positiva de 1,18. A gente tem aí que a média dos meses positivos fica em 5,84, ou seja, ele sobe em média quando ele fecha positivo, 5,84. Já nos meses negativos, ele cai um pouco mais, 9,68%. E nos últimos 30 anos, a gente teve 21 meses, 21, digamos assim, meses de setembro fechando aí no positivo. Já no outro lado, 9 meses, para completar os 30 anos aí, 9 meses fechando no terreno negativo. Show? E o desvio padrão é quando a gente pega, aí praticamente o desvio dos retornos para poder, entender qual foi a volatilidade que o mercado passou, para a gente ver qual foi o risco, também aí corrido, digamos assim, tá? Então a gente teve um desvio padrão aceitável, tá? 8,19 é um desvio padrão, dentro do, digamos assim, ok, vamos falar assim. Se a gente vai para a próxima parte, onde a gente começa a falar um pouco sobre o que esperar de setembro, para o índice Bovespa em setembro, nos anos eleitorais, aí o cenário muda um pouquinho. Se a gente traz aqui, tudo bem, eu não tenho tantos dados assim, A gente tem desde 94 para cá, tá? A gente teve 7 eleições aí acompanhando, então a gente não tem muitos dados, históricos para a gente chegar a uma conclusão bem precisa, tá? Mas o que a gente tem é que, normalmente, quando a gente tem um mês de setembro em ano eleitoral, ele fecha no negativo, como está na tela aí para vocês, fechando caindo 1,89, tá? E das últimas 7 eleições que a gente teve, 5 meses fechou no positivo, apenas 2 fechou no terreno negativo, mas esse terreno negativo foi bem pesado, a gente vai ver isso aqui, não é à toa que a média dos meses negativos foi de 14,33 negativo, Então, realmente, uma queda bem expressiva quando fechou em queda. Já nos outros meses, a gente teve aí, nos meses positivos, uma alta aí de 3,08, uma média positiva de 3,08%, tá bom? Desvio padrão igual ao da última, então não tem um desvio padrão aceitável, por mais que você teve aí alguns meses fechando com uma queda bem expressiva, uma volatilidade dentro dos níveis aceitáveis, digamos assim, tá? Lembrando que aí, desde 94, a gente teve aí só retomando, 5 meses aí de setembro fechando no positivo e 2 meses fechando aí no negativo. Então, se a gente olha, se a gente chega a uma conclusão para o índice Bovespa, é esperado, então, em setembro, uma queda, tá? Uma queda em média de 1,89. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar nesse próximo mês de setembro, principalmente, por ser um ano eleitoral e a volatilidade, a gente sabe que está contratada. Olhando para a próxima parte, pessoal, onde a gente começa a falar um pouco sobre o dólar, o dólar à vista aí, se a gente coloca. Como eu comentei, o dólar frente ao real, ele caminha aí para fechar um mês com uma queda de 2%, ou seja, o real está se valorizando aí frente ao dólar, por mais que o dólar está se valorizando, no mundo, beleza? E se a gente olha também, fiz o mesmo estudo desde 99, não tenho o histórico aí desde 92, então peguei o máximo que eu consegui ali desde 99 para cá do dólar, tá bom? Um dólar à vista aí para a gente poder fazer esse estudo com vocês. Show? Se a gente olha para mês de setembro, é esperado aí um retorno positivo
de 3,04 para o dólar, tá? No mês de setembro, desde 99 para cá. A média dos meses positivos ficou em 7,38, ou seja, quando ele sobe bem, né? Bem mais do que quando ele tem um mês no negativo, tá? Quando ele cai, a média é de 3,71%, né? Então você vê que quando ele sobe muito mais, né? É esperado, né? Um retorno muito maior do que quando ele tem um mês negativo. E de todo o compilado, a gente teve 14 meses aí fechando no positivo e 9 meses fechando no negativo. Então, até bem equilibrado aqui, se a gente colocar. E um desvio padrão de 8,69. Um desvio padrão até ok também, né? Dentro aí das normalidades, digamos assim. Beleza? Bom, se a gente fala agora do dólar nos anos eleitorais, colocando aí na tela para vocês, se a gente olha aí para acompanhar o cenário muda um pouquinho, meus queridos. Porque se a gente olha a média dos retornos aí, tudo bem, eu tenho um pouco menos também aí de dados, né, para a gente poder acompanhar. Eu tenho desde 2002 para cá, então a gente vê aí que praticamente a gente tem uma média, né, quando ela é uma média positiva de 7,43, é uma média bem elevada, tá? E nos meses positivos ele é 10,15, já nos meses negativos é 3,44. Então, se a gente olha para o dólar em anos eleitorais, principalmente em setembro, é esperado uma média, né, de 7,43. Se a gente olha, né, no último slide que eu mostrei para vocês, a média é de 3,04. E agora, se a gente olha especificamente para os anos eleitorais, você vê que a média é ainda maior. Então é esperado sim um mês positivo aí para o dólar à vista, tá? Ou seja, o dólar ganhando fôlego aí frente ao real. E se a gente olha, a gente teve 4 setembros aí das últimas 5, né, eleições que a gente está acompanhando aqui com vocês, que são os dados que eu consegui, né, trazer aqui. A gente tem 4 meses fechando, quase 4 meses de setembro fechando no positivo, né? Então a gente teve 2002, a gente teve 2006, a gente teve 2014, 2018 e agora, será que 2022 vamos ter aí um mês fechando também no positivo para o dólar? Bom, cenas dos próximos capítulos, tá? Só que algo que também chama bastante atenção por aqui, pessoal, é o desvio padrão. Desvio padrão de 12,29 é um desvio padrão acima de 10, aí já é algo que chama bastante atenção, tem volatilidade contratada, então apertem os cintos aí, que é esperado, sim, para setembro, um mês de volatilidade aí para o câmbio, ainda mais que a gente está chegando cada vez mais próximo aí das eleições, tá bom? E eu trago aqui também um bônus, né, para vocês, onde eu falo um pouco sobre o SP500 aí para vocês. Esse aqui é um dado que a gente extrai do Bloomberg, tá? É um mapa de calor, né? A gente chama de heat map lá quando a gente, né, vai buscar no próprio Bloomberg. E esse aqui é uma média de retornos, né, esperado aí dos últimos 20 anos que eu trouxe aqui para vocês, ou seja, desde 2002 até 2022. E eu trouxe aqui do SP500, né, o SPX Index, que a gente acompanha no Bloomberg, e é esperado um retorno negativo para o mercado americano, tá? Então, se a gente olha especificamente para o mercado americano, tudo bem, eu estou olhando os dados apenas aqui da média dos retornos, tá? É um pouco cru, né, essa informação, mas a gente tem um sentimento que sim, a média, né, de mês de setembro por SP500 é uma média negativa, ou seja, caindo 0,60. Só que se a gente olha já de outubro, novembro e dezembro, é esperado um trimestre ali, né, os últimos 3 meses do ano, é esperado um retorno bem bacana. Mas vamos acompanhar, vamos ver os próximos passos. A gente está vendo aí um ano de muita volatilidade nos mercados e vamos ver como é que vai ser, né, esses daqui até o final do ano, digamos assim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo eu acho que ficou bem bacana, bem informativo, né? Vários dados estatísticos aqui para vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para o mês de setembro. E é claro, e o principal de todos, não esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. E nos vemos numa próxima, tá bom? Tchau, tchau!